Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram. Como vocês viram, né, o co-irmão, o Grêmio, tomou um vareio de bola aí pro Flamengo, o Mengão humilhou o Grêmio dentro aí da arena. O time do Flamengo muito bom tecnicamente, todo mundo já conhecia, né, mas até que vinha tendo certas oscilações, mas todo mundo viu que time deles em mata-mata é um time extremamente copeiro, extremamente competente, extremamente qualificado. Só ver alguns jogadores ali como o Bruno Henrique, Gabigol, porra, pelo amor de Deus, a gente não gosta do Gabigol jogando contra a gente, né? Mas, porra, eu queria muito ter o Gabigol jogando no Inter. É um cara que ele veste a camisa, ele bate no peito, ele defende as cores do Flamengo. Ele é um cara que é estilo que era o da Alessandro pra gente. É um cara que ninguém gostava do Alessandro. Os flamenguistas não gostavam do Alessandro. O São Paulino não gostava do Alessandro. Ele tem os times aí não gostavam do Alessandro, mas era porque ele era chato. Ele defendia as cores do clube, ele defendia o clube, ele ia lá e fazia gol e provocava a torcida e fazia o escambau, né? E esse tipo de jogador é muito útil, coisa que o Inter não tem. O Inter não tem esse tipo de jogador ousado, né? Pelo menos até o momento, né? Ainda não conseguimos ver como é que vai ser esses novos jogadores aí, até mesmo o Ener Valencia, até porque, né, tá se adaptando, o nosso goleiro Rocher, entre outros aí. Mas o Inter precisava desse tipo de jogador. Mas o que mais impressionou, além da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, que na real todo mundo já conhece, é a questão do banco de reserva, né? O Flamengo puxou 3 jogadores ali do banco de reserva para botar no segundo tempo, porque o Gabigol poderia receber o terceiro amarelo e ficar suspenso para a próxima partida. E esses 3 jogadores seriam titulares absolutos no time do Inter. Isso é uma coisa que, por um lado, é preocupante. Até todo mundo, não só eu, né? Muita gente tem essa ideia de que mata-mata os times muitas vezes ficam 50%, às vezes se equivalem, porque é uma competição de mata-mata. É um pouco diferente até mesmo a pegada, é um pouco diferente essa questão, né? Até mesmo questão de elenco. A gente tinha muito essa questão de, talvez o elenco não é tão importante assim, mas sim o time. Mas hoje eu tô repensando um pouco mais essa questão, até porque faz sim alguma diferença tu ter um elenco qualificado, ter jogadores no banco, pelo menos para poder mudar a partida e a situação dos jogos, né? Por exemplo, o Flamengo, ele vai lá e me saca o Gabigol para botar o Pedro, jogadores equivalentes, é do mesmo nível até superior o Pedro. Tu tira o Bruno Henrique para botar o Cebolinha eu acho que é abaixo do Bruno Henrique, mas é um grande jogador, é um jogadoraço. Tu tira ali, por exemplo, eu não lembro quem saiu no meio campo para entrar o Alan, acho que saiu o volante deles, o gurizão novo. Porra, entra o Alan, tem o Gerson também, tem o Thiago Maia. Pô, são jogadoraços, entendeu? Então tu consegue manter o mesmo nível. Já, por exemplo, se o Inter for pegar um Flamengo numa semifinal de Libertadores, o que já é improvável, né? Porque tem um jogo contra o River Plate que é extremamente difícil e muita gente não acredita. Eu até acredito que o Inter possa passar sim, mas que é extremamente difícil o Inter conseguir passar. O Inter pode ganhar uma moral, mas mesmo assim pode pegar um Flamengo numa semifinal de Libertadores. O time do Inter, por exemplo, tá empatado. Pode estar empatado, pode estar empatado em 0-0 dentro do Beira-Rio, pode ter que empatar no Rio e pode estar empatado em 0-0 dentro do Beira-Rio. O Inter precisando de um gol para se classificar. O Flamengo vai conseguir sacar esses jogadores aí, botar Pedro, botar Alain, tem Gerson, tem entre outros caras. E o Inter vai ter que botar Gia Dias e Campanharo. Então o elenco é muito importante sim também para esse tipo de competição, até mesmo para que possam mudar a característica de jogo do time, ainda mais agora que foi trocada essa regra de 3 jogadores para 5 jogadores, para 5 substituições. Então, tu pode fazer várias coisas dentro do mesmo jogo, né? Tu pode mudar um esquema tático, tu pode mudar a forma de jogar, tu pode botar um time que estava mais defensivo de uma forma mais ofensiva, tu pode mudar a tua zaga inteira, tu pode mudar o teu ataque inteiro praticamente. Então, ter elenco, pelo menos ter algumas peças de reposição assim, ofensiva de qualidade é muito importante. É uma coisa que o Inter não tem. O time do Inter tem problemas ofensivos já no time titular e não tem praticamente nenhum reserva de qualidade que talvez consiga suprir essa falta que já tem no time titular, né? No caso ali, até mesmo o Inter tem 2 pontas que são bons, né? Que eu acho, o Wanderson e Pedro Henrique. O Inter não tem um reserva suficiente para o Ener Valencia,
que, né, tem o Luiz Adriano e tem o Luca, que é um guri da base. Então acho que na realidade, nesse estilo de jogo que até mesmo o Kudê joga, que é com 2 centroavantes, o Inter não tem nem mesmo um jogador para jogar ao lado dele, ainda mais um reserva. Se pelo menos tivesse um para jogar ao lado dele, com o Luiz Adriano de reserva de um dos dois, até poderia ser, com o Luiz Adriano e Luca. Mas o Inter não tem nem isso. O time do Inter há muito tempo tá procurando Tá procurando não, até acho que agora o Inter não tá nem mais procurando meia-direita, porque tinha o Rojas, tinha o Matheus Pereira e tinha também o Rames Rodrigues disponíveis no mercado. O Rojas foi pro Corinthians, o Matheus Pereira foi pro Cruzeiro e o Rames Rodrigues tá indo pro São Paulo. E o time do Inter continua sem ter um substituto pro Alan Patrick. E nem mesmo pro Maurício. O Maurício tá machucado aí há um tempo e o Inter não consegue criar nada sem o Maurício e o Alan Patrick estarem jogando. Então fica muito difícil até mesmo o Inter conseguir evoluir nessa questão ofensiva, porque em vez de contratar um meia, foi lá e contratou goleiro, pagando, foi lá e contratou um volante. Por mais que eu goste do Bruno Henrique, esses jogadores até mesmo serão úteis, né? Eu acho que o Inter deveria ter focado mais naquilo que o Inter necessitava do que naquilo que o Inter, querendo ou não, mal ou porcamente o Inter já tinha. Se o Inter tem o Arangues até consegue suportar ali. Se o Inter já tem o John, que tava jogando bem pra caramba, o Inter não precisava contratar outro goleiro, até porque tu joga só com um goleiro. Ainda na função do Arangues, tu pode adaptar ali o esquema de jogo e jogar com o Arangues e com o Bruno Henrique, um ao lado do outro, ou um fazendo uma função um pouco mais à frente. Mas na função do Alan Patrick, o Inter não tem ninguém. Na função do Maurício, o Inter não tem ninguém qualificado, o Depena tá muito abaixo. E o Inter precisava de pelo menos mais um meia qualificado, um meia de qualidade, um meia dessa qualidade aí que esses outros times conseguiram contratar. Para pelo menos, quando, por exemplo, se o Alan Patrick tiver que sair de um jogo, se o Maurício tiver que sair do jogo, ou se esse cara chegasse para ser titular, por exemplo, eu acho que esses três aí que foram contratados por esses times do Brasil, tanto o Matheus Pereira, o Rojas e o Rames Rodrigues seriam titulares do Inter e o Maurício seria a reserva, pelo menos tem um jogador de qualidade saindo do banco, que eu acho que o Maurício é um cara de qualidade. Eu acho que é um cara de qualidade e seria suficiente para entrar e poder mudar o jogo, para poder mudar as características, para poder fazer o jogo dele, para chutar de fora da área, porque é um jogador que tem uma boa movimentação. Mas se o Inter perde um jogador hoje de meio campo, o Inter não tem ninguém para suprir. Se o Inter perde um jogador de ataque, se daqui a pouco mais que nem o Ener Valencia meio que sentiu no treino, vai ter que jogar o Luiz Adriano, vai ter que jogar o Luca. O time do Inter até vendeu o alemão, que também era insuficiente, mas o Inter precisa de contratação. O Inter precisa dar esse all-in aí. São 7 jogos aí para chegar numa final de Libertadores. A gente pode pegar só pedreira, só timaço, só grandes equipes que podem fazer substituições e mudar completamente as circunstâncias dos jogos. Então eu acho que o Inter deveria pensar nesses próximos dias aí, nessas contratações aí de pelo menos ter soluções melhores no elenco do que daqui a pouco mais o Inter ter um jogador aí machucado, ter que sair um Arangues e ter que entrar o Campanhar. Saiu o Alan Patrick, tem que entrar o Gia Dias. E isso, se entrar esses caras aí, dificilmente eles vão conseguir fazer alguma coisa, né? Eles não conseguem fazer nunca. Dificilmente num grande jogo eles vão conseguir fazer, dar alguma solução. Então o Inter deveria estar buscando um meia direita urgentemente, um meia pelo menos para jogar ali, um meia, nem precisa ser meia direita, pode ser meia, qualquer o que faça a função de meia ofensivo, meia armador, para dar qualidade ao meio-campo do Inter. Tem dois jogadores ainda que estão sobrando aí no mercado, né? Que estão sobrando entre aspas, né? Eles custam caro, que é o Rodrigo Pereira e o Manuel Lanzini, né? Que são dois jogadores aí que eu acho que jogariam facilmente no time do Inter. Mas, né, vai da direção, vai se eles realmente querem ganhar alguma coisa ou vai se eles querem sair no final do ano e perder uma eleição aí pro Roberto Melo, que é um péssimo dirigente e que vai estar agarrado aí nas bolas do Delcir Sonda. É esse meu recado, né, pessoal? Hoje, por um lado, foi uma boa noite, o time do Grêmio levou uma lambada, mas também tem, tem certas preocupações aí, tem certos assuntos que a gente não pode deixar de passar, até porque esse adversário do Grêmio de hoje pode ser o nosso adversário mais pra frente, caso a gente passe aí na Libertadores. Então esse foi meu recado, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal,
Deixa um comentário aqui embaixo também, o que que você acha que o Inter deveria fazer, quais contratações vocês acham que o Inter deveria tentar nesses últimos dias de janela, né? A janela fecha, se não me engano, segunda-feira. Então, pelo menos para que possa jogar no outro jogo contra o River Plate, ou mesmo se não conseguir jogar contra o River Plate, se o Inter passar de fase, tem um jogador aí para as quartas de final que também serão jogos difíceis. Se o Inter passar, pode pegar o Atlético Paranaense ou o Bolívar, que é um time ajeitadinho, que joga na altitude. E depois uma possível, se passar para uma possível semifinal, pegar um Flamengo ou até mesmo um Fluminense, que são dois times muito bons também. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, deixe um comentário aqui embaixo e até mais.